Meditações no Evangelho de João. João, capítulo 1, do verso 29 ao verso 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Esse trecho contém um versículo que deveria ser gravado com letras grandes na memória de todo leitor da Bíblia. Assim como todas as estrelas no céu são brilhantes e belas, mas ainda assim há estrelas que excedem outras em glória, assim também acontece com os textos das Escrituras. Todos os textos das Escrituras são inspirados e são proveitosos, mas há alguns textos que são mais ricos do que outros. Dentre esses textos, o primeiro versículo diante de nós é um deles. Nunca houve um testemunho na terra mais pleno de Cristo do que aquele que é aqui dado por João Batista. Em primeiro lugar, vejam neste trecho o nome peculiar que João Batista dá a Cristo. Ele o chama de Cordeiro de Deus. Esse nome não significava meramente que Cristo era manso e gentil como um cordeiro. Isso seria verdade, sem dúvida alguma. Mas seria apenas uma pequena porção da verdade. Há coisas maiores do que isso aqui. Cordeiro de Deus significava que Cristo era o grande sacrifício pelo pecado, que veio para fazer expiação pela transgressão por meio de sua própria morte na cruz. Ele era o verdadeiro cordeiro que Abraão disse a Isaque no Monte Moriá que Deus proveria, conforme está em Gênesis capítulo 22, versículo 8. Ele era o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários que ocorriam no templo apontavam. Ele era o cordeiro do qual Isaías profetizou que ele seria levado para o matadouro, como está em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele era o verdadeiro cordeiro, do qual o cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo. Em resumo, ele era a grande propiciação pelos pecados que Deus havia prometido desde toda a eternidade que iria enviar ao mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. Tomemos cuidado para que em todos os nossos pensamentos sobre Cristo, primeiro pensemos nele como João Batista aqui o representa. Vamos servi-lo fielmente como nosso mestre. Vamos obedecê-lo lealmente como nosso rei. Vamos estudar seus ensinamentos como nosso profeta. Vamos andar diligentemente atrás dele como nosso exemplo. Vamos aguardá-lo ansiosamente como nosso Redentor que virá. Mas, acima de tudo, vamos valorizá-lo como nosso sacrifício e descansar todo o nosso peso em sua morte como expiação pelos nossos pecados. Que o seu sangue seja mais precioso aos nossos olhos a cada ano que vivemos. Qualquer outra coisa em que nos gloriemos sobre Cristo, vamos nos gloriar acima de todas as coisas em sua cruz. Esta é a pedra angular, este é o baluarte, esta é a regra da verdadeira teologia cristã. Não saberemos nada corretamente sobre Cristo enquanto não vermos com os olhos de João Batista e possamos nos alegrar nele como o Cordeiro que foi imolado. Em segundo lugar, observemos nesse texto a obra peculiar que João Batista descreve que Cristo realiza. Ele diz que ele tira o pecado do mundo. Cristo, meus irmãos, é Salvador. Ele não veio à Terra para ser um conquistador, um filósofo ou um mero professor de moralidade. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio fazer aquilo que o homem nunca poderia fazer por si mesmo. Fazer aquilo que o dinheiro e o conhecimento nunca poderiam obter. Fazer aquilo que é essencial para a verdadeira felicidade do homem. Ele veio para tirar o pecado. Além disso, Cristo é um Salvador completo. Ele de fato tira o pecado. Ele não fez meras proclamações vagas de perdão, misericórdia e de graça. Ele realmente tomou
os nossos pecados sobre si e os levou embora. Ele permitiu que nossos pecados fossem colocados sobre ele e os levou em seu próprio corpo na cruz. Os pecados de todo aquele que crê em Jesus são como se nunca tivessem sido cometidos. O Cordeiro de Deus os tirou completamente. Além do mais, meus irmãos, Cristo é um Salvador todo-poderoso e um Salvador para toda a humanidade. Ele tira o pecado do mundo. Ele não morreu apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Ele não sofreu apenas por algumas pessoas, mas por toda a humanidade. O pagamento que ele fez na cruz foi mais do que suficiente para satisfazer as dívidas de todas as pessoas. O sangue que ele derramou foi precioso o suficiente para lavar os pecados de todos. A sua expiação na cruz foi suficiente para toda a humanidade, embora eficaz apenas para aqueles que creem. Por fim, mas não menos importante, Cristo é um Salvador perpétuo e incansável. Ele não apenas tira o pecado, mas ele está tirando o pecado diariamente de todos os que creem nele. Diariamente purificando, diariamente limpando, diariamente lavando as almas de seu povo, diariamente concedendo e aplicando novos suprimentos de misericórdia. Ele não parou de trabalhar pelos seus santos quando morreu por eles na cruz. Hoje ele vive no céu como um sacerdote para apresentar seu sacrifício continuamente diante de Deus. Na graça, assim como na providência, Cristo ainda trabalha. Ele está sempre tirando o pecado. Ah, meus irmãos, essas são verdades douradas. Seria ótimo para a Igreja de Cristo se todos que conhecem essas verdades as usassem. Bem-aventurados são aqueles que não apenas guardam esse texto em suas memórias, mas se alimentam dele em seus corações. Em último lugar, observemos nesse texto o ofício peculiar que João Batista atribui a Cristo. Ele fala de Cristo como aquele que batiza com o Espírito Santo. O batismo mencionado aqui não é o batismo com água. Não é o batismo que consiste em imersão ou em aspersão. Não é aquele que pertence a bebês ou a adultos. Não é um batismo que qualquer homem possa administrar, seja ele episcopal, presbiteriano, independente, metodista, leigo ou ministro. É um batismo que o grande cabeça da igreja guarda exclusivamente em suas próprias mãos. Consiste no implante da graça no homem interior. É a mesma coisa que o novo nascimento. É um batismo não do corpo, mas do coração. É um batismo que o ladrão arrependido recebeu, embora não tenha sido imerso nem aspergido pela mão de homem. É um batismo que Ananias e Safira não receberam, embora tenham sido admitidos na comunhão da igreja pelos apóstolos. O batismo do qual João Batista fala aqui é o batismo absolutamente necessário para a salvação. É importante ser batizado na igreja visível, mas é essencial ser batizado na igreja que é composta pelos verdadeiros crentes. O batismo com água é um rito muito abençoado e proveitoso e há um grande pecado se for negligenciado. Mas o batismo com o Espírito Santo é de importância muito maior. O homem que morre com seu coração sem ser batizado por Cristo nunca será salvo. Antes de terminarmos, perguntemos a nós mesmos: será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Tenho algum interesse real no Cordeiro de Deus? Infelizmente, milhares de pessoas estão desperdiçando seu tempo em controvérsias sobre o batismo com água e negligenciando o batismo do coração. Milhares estão satisfeitos com o conhecimento superficial do Cordeiro de Deus, de maneira que nunca o buscaram pela fé, para que os seus próprios pecados fossem efetivamente tirados. Portanto, que busquemos corações novos e creiamos para a salvação de nossas almas.